dia nós vamos estar concluindo, ver se conclui, né, uma aula sobre a questão da Inglaterra. Nós vamos falar um pouquinho sobre a dinastia Tudor, dinastia Stuart, vemos um pouquinho aqui sobre a Revolução Puritana, o período de Cromwell, né, que era a questão do período republicano, que ele vai governar a Inglaterra. Então, galerinha, vamos lá. Antes disso, você ainda não é inscrito no canal, arrocha o dedo, se inscreva, ative aí o sino e deixe o like, taque o dedo lá no like, galerinha, para vocês deixarem aquele like, né? Para deixar o like para fortalecer este canal. Então, galerinha, ó, vocês têm que ter uma ideia, eu vou só colocar bem aqui, ó. Quando nós falarmos de burguesia, veja aqui, galerinha, a burguesia, ela vai ter algo muito importante. Como ela vai também participar de controlar o poder, veja aqui, ó, o poder por meio do parlamento. Então, vou colocar bem aqui assim, parlamento, galerinha. Então, fique de olho aqui nesse detalhe. Galerinha, veja aqui, ó, a questão da dinastia. Eu espero que dê para colocar todo o conteúdo, ó. A dinastia, galerinha, Tudor, né? Essa dinastia Tudor vai ser da rainha Elizabeth, viu? Então, a dinastia Tudor vai passar um bom tempo, porque ela é descendente aí de seu pai, Henrique VIII. Ó, então, vejam aqui, ó, Elizabeth, né? Elizabeth I era filha, ó, galerinha, ó, filha de, aqui, ó, vocês estão vendo aí o retrato belíssimo de Elizabeth I. Então, Henrique VIII, galerinha, ó, e Ana Bolena, galerinha, ó. Então, Bolena, esse próprio casamento de Henrique VIII da Inglaterra, ele vai romper com a igreja católica, ele vai criar a própria igreja dele, que é anglicana. Então, a descendência de Elizabeth também vai ser do anglicanismo, né? Questão protestante. Olha aqui, ó, eu vou detalhar bem aqui assim. Veja aqui, galerinha, o que vai fazer com que a Inglaterra vá se tornar uma grande potência, ó. Ela vai ter o aumento da frota, tudo isso, galerinha, no governo de Elizabeth. Olha aí, ó, concessão, galerinha, tudo isso é no governo de Elizabeth. Ó, empréstimo e de monopólio. Monopólio são os grandes que vão estar tendo o poder aí de comercializar. Olha bem aqui, galerinha, outro, ó. A rainha, prestem atenção, galerinha, ó, manteve-se próximo, ó, isso aqui é muito interessante, próximo ao parlamento, porque os outros vão ser diferentes, nós vamos ver na sequência, ó. Ela vai manter-se próxima do parlamento, ela vai ter essa participação aí, né, vai ter digamos assim, ela vai ter, vai estar junto, né, caminhando junto, ó. Incentivou, veja aqui, galerinha, ó, incentivou a ação, galerinha, de corsários. Galerinha, esses corsários eram pessoas, podemos dizer assim, uns piratas, a mando da Inglaterra, principalmente de Elizabeth, para, por exemplo, esses corsários, os navios que estavam aqui, esses corsários a mando, autorizado pela Inglaterra, se encontrasse qualquer navio de outra esquadra, eles tomavam ouro, tudo que tinha, eles tomavam, para você ter uma ideia bem aí, quando se fala de corsário. E eu vou bem aqui assim, galerinha, ó, expedição de exploração. Era para não ter colocado aqui expedições, mas não tem nada não. Exploração de terras no Novo Mundo, viu? Em terras
no Novo Mundo. Esse Novo Mundo significa principalmente a região dos Estados Unidos hoje. Então, essa exploração de terras de Novo Mundo eram outras regiões que ainda não tinha acesso, pelo menos que ainda não tinha sido ocupada. Então, para vocês terem uma ideia, e a própria região, galerinha, dos Estados Unidos, ela vai ser uma colônia inglesa, para vocês terem uma ideia. Então, eu vou colocar bem aqui assim, ó. O meu desenho não vai ficar muito legal, mas vamos ver aqui, ó. Galerinha, isso aqui é a Elizabeth, viu, ó? Isso aqui é a rainha Elizabeth, viu? Ó, isso aqui é a rainha Elizabeth, veja como ela tá muito linda, ó. Isso aqui é a rainha, essa rainha aqui tá parecendo, tá parecendo uma palhaça, mas não tem nada não. A Elizabeth, ó. Galerinha, isso aqui é a rainha Elizabeth I, viu? Isso aqui é a rainha, é o meu desenho. E veja aqui, galerinha, ó, para vocês terem uma ideia. Então, a rainha Elizabeth, ela vai ter uma esquadra e ela vai bater de frente, galerinha, com Felipe II, galerinha, ó. Vejam, o meu barco ficou mais bonito do que a rainha. O nariz da rainha parecendo o nariz de um palhaço. Mas não tem nada não. Agora, bem aqui, galerinha, ó, eu vou fazer... agora esse aqui vai ser Felipe II. Olha o chapeuzinho aqui de Felipe II da Espanha. Então, vou colocar aqui, ó. Felipe II, rei da Espanha, viu? Ele vai, do qual vai ter uma participação muito grande aqui quando se fala dos holandeses em território brasileiro, viu? Então, galerinha, o Felipe II, ele vai bater de frente, galerinha, contra a rainha Elizabeth. Então, por exemplo, aqui a rainha vai detonar, galerinha, a rainha detona os navios de Felipe II. Então, por exemplo, isso aqui é os navios, os navios de Elizabeth, ó. A esquadra inglesa detona, galerinha, ó, detona Felipe II, viu? Então, ela era conhecida como Rainha do Mar. Vou botar bem aqui assim, ó, rainha. Quando falar de Rainha do Mar, ficou conhecido a Elizabeth, porque ela não perdia. Então, foi uma vitória muito grande pela própria esquadra de Filipe II, que estava muito bem mais armada, porque a própria rainha ela vai sair catando o povo do campo para ir lutar, para vocês terem uma ideia. Então, a Elizabeth vai detonar a esquadra de Filipe II, galerinha, para vocês terem uma ideia. Então, eu vou tentar fazer esse rosto dela mais bonito. Então, galerinha, vocês têm esse primeiro panorama aqui. Vocês estão tendo uma ideia quem foi a rainha Elizabeth, viu? Que ela vai... vejam aqui, galerinha, ó. Pronto, ela está sorrindo. A Elizabeth, ela vai ter uma aproximação muito grande com o parlamento. Então, vejam essa primeira parte. Vejam que aqui nós estamos bem detalhados. Veja que ela era da dinastia Tudor. Elizabeth I, filha de Henrique VIII e Ana Bolena. Dentro do governo de Elizabeth, vai ter o aumento da frota, concessão de empréstimos e de monopólio. A rainha manteve-se próximo ao parlamento, incentivou a ação de corsário. Quando falar de corsário, são os piratas, viu? Vocês podem botar bem que assim, ó, piratas que vão estar no mar, mas esses piratas ingleses vão estar a mando da rainha Elizabeth. Então, para vocês terem uma ideia, e expedição de exploração de terras do Novo Mundo, principalmente na região dos Estados Unidos hoje, porque o território americano vai tornar-se uma colônia inglesa, que é a famosa as 13 colônias, viu? Então, tá esse desenho aí muito bonito, né? Vocês podem fazer um desenho melhor do que o meu, mas vocês pegam essa linha de raciocínio, que Elizabeth vai bater de frente com Felipe II e ela vai detonar Felipe II. Então, Felipe aqui, galerinha, sai derrotado, ó. Felipe II, ele vai sair, ó, derrotado na marinha, derrotado. Então, para vocês terem uma ideia, galerinha, quem foi Elizabeth?
Então, nós vamos aqui na sequência, galera. Então, nós já falamos um pouquinho sobre Elizabeth, que o parlamento ela vai ter uma aproximação com o parlamento. Então, vejamos bem aqui, galerinha, ó. Aqui nós vamos ter a nova dinastia, ó. Então, eu vou colocar bem aqui assim, eu creio que dê aqui pro espaço, ó. Então, vejamos bem aqui, galerinha, ó. A Elizabeth, vejamos aqui, ó. Galerinha, a Elizabeth, ela vai morrer e não vai deixar, galerinha, descendente, porque a rainha, galerinha, por que ela não vai deixar descendente? Pessoal, ela era conhecida como a rainha virgem. Ela não vai ter relacionamento e nem vai se casar. Por isso, ela é considerada rainha virgem e ela não vai deixar filho. Então, veja aqui, galerinha. Ó, Elizabeth morre em 1603. Então, vou botar bem aqui, ó, morre. Ela morre em 1603 e ela não vai deixar herdeiro, e os herdeiros mais próximos são os parentes delas, e ele vivia aonde? Na Escócia. Então, vejamos bem aqui, eu vou colocar agora, ó, a dinastia. Veja aqui, galerinha, agora é a dinastia Stuart. Veja que nós não temos mais aqui, ó, Elizabeth morre e ela era da dinastia, aqui, ó, Tudor. Veja, não confundam as dinastias, viu? Então, Elizabeth era da dinastia Tudor e não deixa herdeiro. E quem vai assumir agora, galerinha, quem é? Será o seu primo. Então, veja aqui, ó, da dinastia Stuart. Então, vejamos bem aqui, ó. Dinastia Stuart era o primo Jaime. Vou botar bem aqui assim. Primo Jaime, ó. Primo Jaime. E ele vai tornar-se Jaime I, né, quando ele for coroado rei. Então, vejamos aqui, galerinha, ó, primo Jaime, né, o primo dela era o Jaime, ele era, ó, rei da Escócia, galerinha, Escócia, por quê? O próprio Reino Unido, vou botar bem aqui assim, ó, o Reino Unido são a união desses países, ó, o Reino Unido nós vamos ter duas ilhas, ó. Então, detalhe aqui, ó, geografia. O Reino Unido, vejamos, nós vamos ter a Inglaterra. Aí nós vamos ter a Escócia em uma ilha. Escócia e Países de Gales, ó. Países de Gales, viu? Gales, aqui é a Escócia. E na outra ilha nós vamos ter a Irlanda do Norte, viu? Irlanda do Norte, então... Veja aí, quando fala de Reino Unido, são esses 4 países dentro dessas duas ilhas inglesas. Então, vejamos aí, galerinha, os detalhes, ó. Então, aqui, ó, dinastia Stuart, né? Esse aqui era o primo Jaime, primo da princesa aí, né? No caso da rainha Elizabeth I. Então, vão colocando aí os detalhes. Olha bem aqui, galerinha, ó. Ele vai ser coroado, ó, Jaime I, viu, galerinha? Ele vai ser coroado Jaime I. E um detalhe, galerinha, ó, ele tinha princípios, ó, galerinha, princípios absolutistas. E isso vai ser um choque absolutista. Vai ser um choque principalmente com o parlamento, viu? Vai ter uma crise entre o parlamento por causa desse tópico aí do absolutismo de Jaime I. Então, fiquem de olho aí nos detalhes. Galerinha, ó, olha aqui, ó. Jaime I morre em 1625, galerinha. Então, Jaime morre, vou até mudar a cor aqui, porque nós vamos ter já a sequência do filho de Jaime. Então, Jaime I morre em 1625, aí depois que nós vamos ter a briga entre o parlamento, né, e a coroa, entre o rei, ó. Então, aqui, ó, Carlos I, né, Carlos I, ele vai tornar-se rei, ó, torna-se rei, viu? Carlos I era filho de Jaime, né? De Jaime I. Então, Carlos I vai tornar-se rei.
E ele vai ser rei tanto da Escócia quanto da Inglaterra, para vocês terem uma ideia. Então, não esqueçam que já Carlos I vai tornar-se rei tanto da Escócia quanto da Inglaterra. Então, vejamos bem aqui, galerinha, ó, na sequência do nosso detalhe. Em 1628, ó, o monarca, ó, foi, olha aqui, galerinha, ó, obrigado pelo parlamento, isso vai gerar um choque, galerinha, ó, pelo parlamento a assinar a petição de direitos, galerinha. Essa petição, galerinha, dos direitos, olha o que é aí, ó, essa petição dos direitos, ó, proibia a coroa, vejam aqui que vai ter atrito, ó, coroa de criar o que, professor Eliseu? Novos impostos, galerinha. Novos impostos sem aprovação, sem a aprovação de quem? Do parlamento, viu? Sem a aprovação dos parlamentares, viu? Dos parlamentares ingleses, parlamentares. Então, veja aí, galerinha, o detalhe que para vocês terem uma ideia. Mas como ele não vai ficar satisfeito, vejam que vai ser em 1628. Em 1629, ó, dissolve o parlamento. Para vocês terem uma ideia, então eu vou tirar o bem aqui, que ficou junto. Na hora de vocês anotar, não pensar que esse outro faz parte aí desse junto. Então, não faz. Então, dissolve, ó, dissolve o parlamento e vai governar por 11 anos. Viu? Então, dissolve e, olha aqui, galerinha, ó, governa por 11 anos sozinho. Por 11 anos sem o parlamento, viu? Sem o parlamento. Então, aqui é vou completar para vocês não esquecer. Parlamento. Então, veja aqui, galerinha. Vejam aqui que nós vamos ter atrito. Esse atrito começa da dinastia Stuart. Então, vamos aqui para vamos revisar bem aqui os detalhes, galerinha, ó. Quanto mais revisão, melhor, fixa ainda mais na mente de vocês. Então, vejamos aqui, ó. Vejamos que nós tínhamos aqui a dinastia, ó, dinastia, se eu ajeitar esse N aqui, ó, dinastia tudo, né? Aí tinha aqui, ó, dinastia Stuart. Então, vocês vão encontrar vários livros falando destas duas dinastias, galerinha. Então, vejam aí que uma é diferente da outra, galerinha. Não vão confundir. Fiquem de olho nos detalhes. Quando nós falarmos de dinastia tudo, vocês têm que lembrar. Olha aqui, galerinha, ó, de Elizabeth, viu? Elizabeth I. E olha aqui, ó, ela tinha a aproximação com o parlamento. A aproximação com o parlamento. Então, vejam aqui, galerinha, ó, parlamento. Vejam a sequência aqui, ó. Quando ela morre, vai assumir a dinastia Stuart, né? Que nós vamos ter o Jaime, que depois vai tornar-se Jaime I, viu? Depois nós vamos ter Carlos I, quando ele morre, viu? Carlos I. Então, esse bem aqui que vai dissolver em 1629. Então, fique de olho aí, galerinha, nos detalhes, que eu creio que vocês não vão errarem uma questãozinha dessa, né? Quando cair na prova, depois eu também vou trazer mais algumas questãozinhas para vocês. Dúvida desse assunto, qualquer coisa pode comentar, nós vamos na sequência, ó. Então, galera, agora nós vamos na Revolução Puritana. Se vocês perceberam,
a Revolução Puritana vai acontecer no governo de Carlos I, né, porque ele vai dissolver o parlamento. Aí sim nós vamos ter uma briga na sequência, né, depois que ele dissolve, passa alguns anos, ele vai consultar o parlamento de novo, aí o negócio vai pegar fogo. Então, para vocês terem uma ideiazinha aqui. Galerinha, ó, então essa Revolução Puritana, veja aqui, foi um conflito na Inglaterra, ó, ocorrida na década de 40, precisamente em 42 em diante, entre a monarquia e o parlamento, galerinha, ó. Então, vejamos bem aqui, eu vou revisar Revolução, ó, Revolução Puritana. Olha aqui, galerinha, os detalhes, 1642 a 1649, galerinha, essa revolução que vai acontecer. Então, a Revolução Puritana vai ser um conflito, ó, conflito, eu não sei se vai dar isso aqui, conflito entre o rei, viu? Entre o rei, olha aí, ó, versus parlamento. Então, fiquem de olho, galerinha, na sequência. Então, a Revolução Puritana vai ser um conflito entre monarquia e parlamento. Então, quando fala de monarquia, nós estamos falando aqui do rei Carlos I, galerinha. Não esqueçam aí, vocês podem até botar o nome desse indivíduo aí, né, para vocês terem uma ideia, galerinha, bem aqui. Então, nós vamos estar na sequência aqui, ó. Vejamos bem aqui, galerinha, ó. Para vocês terem uma ideia, vejamos aqui, ó. Isso aqui são os grupos. Nós vamos ter esses DIGES, liberais que defendiam a reforma agrária do país e uma distribuição de terras mais igualitárias para o desenvolvimento da atividade agrícola. Nós vamos ter esses leveles, né? Leveles mais conservadores, defendiam o direito de praticar a religião católica de forma livre, além de serem adeptos à igualdade jurídica. Então, esses indivíduos aqui, eles vão estar do lado do parlamento, viu? Esses dois aqui, ó, vão estar do lado do parlamento, viu? Do parlamento. Depois eu vou detalhar lá da Câmara, eu creio que seja uma partezinha que eu vou detalhar. Tanto a Câmara dos Comuns quanto a Câmara dos Lordes, detalhado, galerinha, tudo na sequência, quem era que fazia parte das duas câmeras. Então, não me esqueçam disso. Então, tem essa imagenzinha aí fazendo alusão à Revolução Puritana, galerinha. Então, para vocês terem uma ideia. Então, eu já coloquei aqui Revolução Puritana, tá o ano, e vai ter um conflito entre o rei e versus parlamento, galerinha, ó. Eu vou detalhar bem aqui, eu creio que essa última parte eu vou colocar no próximo slide. Então, ó, vejamos bem aqui, ó. Eu vou colocar bem aqui assim, ó, o rei, aí eu vou botar aqui, ó, Carlos I, aí eu vou colocar bem aqui assim, galerinha, ó, versus, ó, parlamento. Eu vou até mudar a corzinha da caneta aqui, galera. Então, vejam que nós vamos ter essa briga entre estes dois aqui. Então, ó, dentro aqui do rei Carlos I versus parlamento, vejamos aqui, ó, olha a sequência. Tinha o rei mais os católicos. Vejamos aqui, galerinha, mais... Olha aqui, galerinha, que exemplo, o anglicanismo, né? Aqueles que defendiam o anglicanismo, é claro que tinha tanto dos anglicanos que era lá do rei, quanto do lado do parlamento. Então, não esqueçam disso, galerinha. Ó, quando nós falarmos do parlamento aqui, ó, parlamento mais, olha aqui, ó, puritanos. Olha aqui, galerinha, mais a questão do presbiteriano, né? Adepto aqui do presbiteriano. Para vocês terem uma ideia. Então, aqui tá esse detalhezinho bem aqui. Depois eu vou circular para ficar ainda mais legal, galerinha. Então,
eu vou mudar bem aqui de novo, né, para deixar bem legal esta aula. Galerinha, vejamos bem aqui para vocês terem uma ideia. Então, eu vou colocar este vermelho bem aqui. Então, ó, bem aqui assim do parlamento, ó, nós vamos ter o líder. Sempre tem um líder, ó, aqui do parlamento, ó. O líder era Oliver. Tem até filme dele, vocês podem procurar. Cromwell. Acho que é assim a pronúncia. Ah, bem aqui é 2L, ó. Cromwell, né? Cromwell, uma coisa assim. Então, veja aqui, galerinha, ó, o líder era o Oliver. Então, no início, aqui o Carlos, né, o rei, aqui a questão da monarquia, eu vou até botar aqui em cima, vai ficar melhor, a monarquia vai sair vencedora, viu? Nesse primeiro momento, a monarquia vai ser vencedora. Mas eu quero que vocês fixem bem aqui, galerinha, na mente de vocês, presta atenção. Olha aqui, ó. Se você for analisar, pessoas que vão ser regimentadas aqui para ser líder deste movimento vai ser pessoas que não tinham experiência, galerinha. Você sabe, pessoas que têm experiência em conflito é muito mais fácil de ter sucesso do que não. Então, aqui assim, ó, o rei, ele escolhia pessoas inexperientes, e já que ó, o Oliver Cromwell, ele era a pessoa, né? No caso, ele era dessa parte aqui, mas ele era experiente, ele sabia usar estratégia e tudo mais, e mesmo assim o parlamento deixou à vontade para que com o Oliver Cromwell pudesse organizar o próprio exército dele. Então o parlamento ia estar financiando, ia estar ajudando, mas não ia se interferir, mas a monarquia se interferiu, colocou mais pessoas, né, daquela base assim para governar, pessoas da base rica, que não tinha experiência de nada, que não tinha a mínima noção. Então, para vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó. O Oliver, para vocês terem uma ideia, ele vai criar, ó, o exército. Olha aqui, ó, o exército. Olha aqui, galerinha, de novo tipo, ó. De novo tipo, foi o exército criado por Oliver Cromwell, né? E um detalhe, galerinha, ó. Esse exército aqui vai ter apoio de camadas populares, viu? Então, vou colocar bem aqui assim, ó. Não sei se vai dar. Apoio. Olha aqui, galerinha, ó. De camadas, galerinha, ó. Populares, para vocês terem uma ideia. E dentro dessas camadas populares, se não deve eu colocar tudo aqui, mas eu vou só citar, ó. Então, nós vamos ter aqui a questão dos pequenos, né? Pequenos burgueses, né? Pequenos burgueses. Nós tivemos apoio aqui, galerinha, ó, de artesãos. Veja aí, galerinha, de artesãos, proprietários rurais, ó, proprietários rurais e etc, galerinha, para vocês terem uma ideia. Então, veja que no primeiro momento, ó, eu vou botar bem aqui, ó, primeiro momento sai vencedor, Aqui no segundo momento serão eles, segundo momento, quem vai vencer será o parlamento. Então, não esqueçam disso, galerinha. E nós vamos aqui para a sequência, galerinha. Galerinha, então vejamos bem aqui, ó. Então, eu vou estar concluindo essa primeira parte aqui, para a gente estar indo lá, ó. Então, vejamos aqui, ó. Vejamos aqui, ó. Em 1647, olha aqui, galerinha, ó, Carlos I é capturado. Não esqueçam aqui os detalhes, ó. Aqui é mais rápido. Em 1649 é condenado e executado. Por que que ele é condenado e executado? Principalmente na Câmara dos Comuns, que eu vou detalhar na sequência. Então, galerinha, aqui, Carlos I será capturado e condenado e executado em 1649 pelo parlamento na figura da Câmara dos Comuns. Então, para vocês
terem uma ideia, ó. Vejamos bem aqui, eu vou mudar a cor porque vai estar falando agora um pouquinho sobre a questão de Oliver, né? A questão de Oliver, que vai ser a questão republicana, né? Republicano, olha aqui, ó. Monarquia. Olha o detalhe, galerinha, ó. Monarquia e Câmara. Eu vou detalhar na próxima aula aqui, já é uma revisão, ó. A Câmara dos Lordes. Olha o detalhe, galerinha, ó. Câmara dos Lordes, que estava apoiando quem? Carlos, viu? Então, ó, abolida, galerinha. E, olha aqui, ó, a República, galerinha, ó. A República é proclamada. Então, nós vamos ter proclamado, depois vai ser restaurada a República de novo. Então, não esqueçam que a própria Inglaterra vai ter uma república. E esta república vai ser no governo de Oliver Cromwell. Então, essa aqui, ó, né? Proclamada a república. E um detalhe bem aqui, ó. Eu vou colocar o Oliver Cromwell, né? Cromwell vai ser republicano. Então, Oliver Cromwell vai ser a república, né? Então, vai ter aqui a questão da república. Então, eu vou bem detalhar aqui assim, galerinha, ó. Quando vocês falarem de atos de navegação, vai ser instituído por Oliver, viu? Quando ele vai ser aqui administrando a Inglaterra, vai ser a república. Então, ó, lei, ó, que estabelecia, olha aqui, galerinha, estabelecia que todos, olha aqui, ó, todos os produtos importados. Galerinha, quando se fala de importados, nós estamos falando, né, contexto geográfico, né, geografia eu já dou uma pincelada. Olha aqui, ó, Inglaterra, olha aqui, ó, deveria ser transportados em, olha aqui, galerinha, ó, navios ingleses. Então, para vocês terem uma ideia bem aqui, galerinha. Então, aí vocês estão tendo um panoramazinho, né, do que foi a República aqui de Oliver Cromwell, né? Então, quando fala de importados, olha aqui, ó, eram produtos comprados fora, viu? Produtos comprado fora. Então, quem fosse comprar um produto de fora, ele deveria ser transportado apenas por navios ingleses, não poderia ser por outro tipo de navio. Então, galerinha, vocês tiveram aqui uma noção e já no final agora nós vamos fazer uma revisãozinha básica de tudo que nós vimos. Então, aqui está um panoramazinho. Oliver Cromwell, né? Vai ser instituída a República no período dele. Vou até colocar aqui, ó, República, viu? República inglesa no período de Oliver Cromwell. Depois vai ser instaurado. Galerinha, para nós finalizarmos, nós vamos ver bem aqui, né? Nós vamos estar finalizando. Espero que dê para colocar aqui, né? O slide, ó. O Oliver, ele morre em 1658. Quem vai assumir bem aqui, ó, vou colocar aqui, ó, assume seu filho Richard, viu? Richard vai assumir, mas ele vai demorar alguns meses no poder. Então, quando ele sai do poder, nós vamos ter agora, de novo, né, vai ser restaurada a monarquia. Veja que nós vamos ter aqui, ó, Carlos II vai ser coroado. Então, ó, Carlos II foi coroado, galerinha, ó. Foi coroado em 1660, para vocês terem uma ideia. E ele aqui, ó, é coroado em 1660 e morre, olha aqui, ó, veja aqui, galerinha, 1660.
85. Então, quando ele morre, nós vamos ter agora ó, o Jaime II, que era seu irmão, vai assumir o poder e ele era católico, galerinha. Para vocês terem uma ideia quem era, e ele vai querer usar o absolutismo, né? Para vocês terem uma ideia que ele vai querer usar o absolutismo na Inglaterra, e ele vai ser deposto, viu? Ó, ele vai assumir, olha aí, ó, deposto, viu? Em 1688, ele vai ser deposto. Por que, galerinha, que ele vai ser deposto aqui? Então, para vocês terem uma ideia, e é aqui que vai ter o nome Revolução Gloriosa. Eu creio que vocês já ouviram falar da Revolução Gloriosa, viu? Esta Revolução Gloriosa, olha aqui, ó, processo não violento, viu? Não violento. Então, a Revolução Gloriosa, porque vai depor aqui Jaime II, porque ele queria voltar o absolutismo de volta, né? Limitar o poder, principalmente do parlamento, e ele vai ser, podemos dizer assim, impeachmentado, né? Vai ter um próprio complô para que ele pudesse... Na realidade, foi negociado o governo inglês, foi negociado o trono inglês para Guilherme de Orange, viu? Então, aqui, ó, Revolução Gloriosa, né? O processo não violento. Olha aqui, galerinha, ó, dava o trono a Guilherme de Orange. Galerinha, Guilherme de Orange, ele já comandava a Holanda, viu? Orange, praticamente ele era o rei holandês, e Guilherme de Orange era casado com a filha de Jaime II, para vocês terem uma ideia bem aí. Então, ele vai assumir aqui a questão dessa, né? Para vocês terem uma ideia do governo aqui. Então, para mim finalizar, olha aqui, ó, a Câmara dos Lordes, viu? E eu vou colocar bem aqui assim para ver se dá, ó. Câmara dos Lordes e a Câmara, viu? Câmara dos Comuns, galerinha, para vocês terem uma ideia quem foi a Câmara dos Lordes e as câmaras aqui, galerinha, dos comuns, ó. Dentro da Câmara dos Lordes, veja aqui, galerinha, detalhe. Ó, cúpula do clero, viu? Cúpula do clero. Nós vamos ter também, galerinha, os lordes temporário, viu? Lorde temporário, se tu fosse um lorde, tu tivesse condição de comprar um título, tu poderia comprar, né? Podia comprar um título. Então, esses lordes temporários, galerinha, ó, eu creio que vocês já viram falar de duques, era um título, barões, eram os condes e os nobres titulares, viu? Titulares. Se tu fosse um nobre, tu poderia comprar um título, né? Dizendo que era nobre, mas era um nobre pé rapado, né? Podemos dizer assim. E bem aqui, ó, famílias aristocratas, viu? Aristocratas. Então, vejam que essa Câmara dos Lordes era a cúpula rica, né? Podemos dizer assim, eram os ricos dos ricos. E esta outra Câmara, que é dos comuns, também tinha pessoas ricas, galerinha, mas era aquela camada, podemos dizer assim, não tão rica, era aquela camada mais inferior. Então, veja aqui, ó, essa Câmara dos Comuns, veja aqui, galerinha, ó, presbiterianos, deixa eu apagar bem aqui, são os presbiterianos, para vocês terem uma ideia. Galerinha, vão fixando aí na mente, aqui é a revisãozinha final desse nosso conteúdo, né? Então, para vocês terem uma ideia, vão anotando os detalhes, vão fixando aí na mente de vocês. Presbiterianos. Nós vamos ter aqui, galerinha, e um detalhe, dentro desse presbiteriano aqui era a alta burguesia. Então, vejam os detalhes, galerinha, ó. E quando nós falarmos de puritanos, os puritanos
era a média. Galerinha, tudo aqui tem um pano de fundo. A média burguesia, viu? Para vocês terem uma ideia. E aqui também, galerinha, nós vamos ter, ó, comerciantes. Veja o que nós vamos ter. Não pense que quem participava da Câmara dos Comuns era qualquer tipo de pessoa, não. Eram aquelas pessoas que tinham condições, ó, manufatureiros, para vocês terem uma ideia, manufatureiros. Olha aqui, galerinha, também, ó, traficantes. Traficante de escravo fazia parte, então perceba que não era qualquer tipo de perrapado que participava de qualquer câmara dessa, ó, profissionais liberais. Então, dentro desses profissionais liberais, galerinha, vai entrar aqui os médicos, os advogados, e entre outra gama aqui de pessoas que entram dentro dos profissionais liberais. Galerinha, aqui tá esse resumozinho, né, principalmente aqui essa parte de baixo. Eu creio que tá dando aqui, né, tá um resumo bem direitinho do que significa essas duas câmaras. Isso aqui é muito importante vocês anotarem, porque praticamente vocês não vão encontrar em livros. Eu creio que não tem, isso aqui é um material bem avançado, né? Podemos dizer assim, que nesses livros aí vocês podem procurar do ensino médio, não vão ter, e do fundamental pior. Então, verifique aí que nós vamos ter todo esse panorama. Oliver Cromwell vai morrer em 1658, assume o filho dele, né? Richard, ele vai assumir, mas vai demorar pouco tempo, né? Alguns meses, porque ele não tinha um pulso firme que nem o pai. Então, bem aqui assim, vai terminar, ó, no filho dele, ó, vou botar bem aqui assim, ó, termina olha aí, galerinha, ó, termina o período republicano. Então, para vocês terem uma ideia, num período do filho dele termina o período republicano, aí nós vamos ter a monarquia vai voltar, ó, Stuart, a questão da dinastia dos Stuart, Carlos II vai assumir, vai ser coroado, morre em 1685, Jaime II, que era o seu irmão católico, vai ser deposto porque ele não vai estar de acordo com as regras do parlamento. Para vocês terem uma ideia aqui, nós vamos ter esse panorama bem legalzinho aqui. Aí nós vamos ter Jaime I vai ser deposto. Nós vamos ter, galerinha, aqui a Revolução Gloriosa, que foi um processo que não teve violência. A Revolução Gloriosa foi bem interessante, que o próprio parlamento vai negociar a chegada de outra pessoa no trono. Para vocês terem uma ideia, então, a própria filha de Jaime II, ela vai estar em acumunado com seu esposo para assumir o trono inglês. Então, para vocês terem uma ideia, então, não vai ter briga, Jaime I não vai reagir, né? Ele vai ser deposto, ele não vai reagir, e a Revolução Gloriosa vai acontecer, porque é um processo que não houve conflito, não houve morte, não houve briga, porque ele não vai, ele decide, né, ficar neutro, ele decide não lutar pelo trono. Então, vocês têm uma ideia aí. E aqui, para nós finalizarmos, a Câmara dos Lordes, veja aqui que nós temos a cúpula do clero, os lordes temporários, né? Se tu fosse um lorde temporário, tu poderia ser um duque, um barão, um conde, um nobre titular. Famílias aristocráticas fazia parte. Então, vocês podem ver bem aqui, nós temos a alta cúpula, viu? Ó, alta cúpula, para vocês terem uma ideia, tudo isso aqui. Então, às vezes não precisava ter terra, mas se você tivesse condição, você poderia comprar um título de duque, um título de barão, um título de conde ou um título aqui de nobres titulares, né, por um período determinado de tempo, para vocês terem uma ideia. Então, galerinha, tá a diferença de Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns, e veja que todas elas não eram pessoas pobres. Não significa que eu citei na aula anteriores que a população vai apoiar a Câmara dos Comuns. Então, ela vai apoiar a Câmara dos Comuns porque ela queria ser beneficiada, a questão da reforma agrária, tudo enquanto está relacionado. Então, galerinha, pipoca aí o like nesta aula, compartilha, e se você ainda não é inscrito, deixa, né? Se inscreva, ativa o sininho e papoca aí, galerinha, aí o like nesta aula,
Fique com Deus e até mais.